Senhores telespectadores da UniTV, canal universitário, muito boa tarde. Nesse momento, damos início ao programa Grupo Mônaco de Cultura, que vai ao ar, ao vivo, todas as terças-feiras, às 15 horas. Neste primeiro bloco, o Bloco de Cultura, temos a honra de receber como convidados o presidente da Fundação de Artes de Niterói, Marcos Sabino, a gestora da Sala de Cultura Leila Diniz, Renata Palmier, e o conhecido músico que tocará na sala, Ronaldo do Bandolim. Muito boa tarde, Marcos Sabino. Muito boa tarde, Renata Palmier. Boa tarde, Ronaldo do Bandolim. É uma grande honra recebê-los aqui em nosso programa. No próximo sábado, dia 14, ocorrerá a segunda edição do projeto Giro Cultural, idealizado pela imprensa oficial do Estado do Rio de Janeiro, com importante apoio da Fundação de Artes de Niterói. Marcos Sabino, fale-nos um pouco sobre o Giro Cultural e como é que surgiu esse projeto. Bom, o Giro foi idealizado pela imprensa oficial, né? Pela pessoa do presidente do Haroldo Zager, que é um parceiro da cultura da cidade, né? O Haroldo, a imprensa oficial, roda alguns livros, edita alguns livros da Niterói Livros, e o Haroldo é uma pessoa muito empolgada com a cultura, né? Então, quando ele teve essa ideia, ele me chamou e de cara eu achei, Haroldo, acho que isso é uma ideia fantástica, porque o centro da cidade, a gente sabe que é uma área que nunca foi muito privilegiada, né, quando se tratando de cultura, né? Temos pontos importantes, históricos, né, no centro da cidade, mas, na verdade, nunca teve, pelo poder público, um olhar mais direto para o centro, né? Niterói, enfim, a cidade foi se espalhando e os centros, a cidade ficou um pouco dividida, e hoje em dia temos até uma cidade dentro da cidade, que é a região oceânica, que também precisa dessa atenção. Então, eu achei fantástica essa ideia. E aí nós estamos agora tratando assim do conteúdo, né? A ideia é sempre levar projetos, espetáculos diferenciados, espetáculos de música, espetáculos de teatro, né? Sempre com a literatura, que, né, você, essa grande figura da literatura de nossa cidade, sabe o quanto é importante esses segmentos estarem unidos. E eu acho que vai ser um projeto vitorioso. Já nasceu vitorioso, já deu muito certo na primeira edição, e agora ele vai acontecer todos os segundos sábados, não é isso, Renata? Todos os segundos sábados ele vai acontecer, nós vamos fazer uma divulgação mais intensa, e eu acho que vai ser bem importante, bem legal isso para a cidade. É verdade. Realmente a contribuição que é prestada ao município de Niterói pela imprensa oficial, que tem como presidente Haroldo Zager, né, tem colaborado e muito, não só com as edições dos livros, ao meu ver, como também a agenda cultural, sim, que tem uma repercussão muito grande aqui em Niterói. Muita gente acompanha tudo que se passa, também graças a esse trabalho que é desenvolvido pela Fundação de Artes de Niterói e o apoio da imprensa oficial. A agenda cultural é um produto de divulgação que a Fundação elabora todo o conteúdo e faz toda a diagramação, e a imprensa oficial roda, né, a agenda, e ela é distribuída em toda a cidade, e é realmente uma referência da cultura de Niterói, né? Sem dúvida. Talvez seja uma das agendas mais importantes do Brasil, porque eu já estive em outros lugares e assim, me surpreendo que as pessoas falam, poxa, eu conheço a agenda cultural de Niterói, querem saber como é que a gente faz. Então, é muito importante a agenda cultural para a cidade. E, Renata Palmier, conte para a gente a programação deste projeto maravilhoso e também o que está previsto nesta segunda edição do Giro Cultural. Muito boa tarde a todos. É um prazer enorme estar aqui no seu programa,
representando a Sala de Cultura Leila Diniz, que é um presente, com certeza, da imprensa oficial para o município de Niterói. É uma sala muito bonita, convido a todos para conhecê-la. E a gente participa desse projeto do Giro Cultural com uma apresentação de chorinho neste final de semana. O que vai ter além do chorinho na Sala de Cultura? A gente vai ter às 10 horas da manhã uma homenagem a Luiz Antônio Pimentel, na Livraria Ideal. Vai ser uma homenagem ao centenário dele, já começando, né, as comemorações, os festejos do aniversário dele. Às 11 horas, a gente vai ter na rodoviária de Niterói uma apresentação de teatro de fantoches, de teatro de retalhos, com teatro mudo, com música, é a história de 2 palhaços, o Claudinei e a Maricota, muito engraçado para criança de todas as idades. E às 12 horas, na Sala de Cultura Leila Diniz, a gente vai ter a apresentação do Ronaldo do Bandolim, interpretando vários músicos, bossa nova, MPB, muita coisa bem interessante. Todos os eventos são gratuitos, e a gente conta com a presença de todos. Realmente é uma programação maravilhosa. O centenário, damos início ao centenário, às comemorações do centenário de Luiz Antônio Pimentel, que é uma figura notável na cidade, historiador, jornalista, autor de diversas obras, como Eles Nasceram em Niterói, Topônimos Tupis de Niterói, Cantigas para o Povo, vários trabalhos sobre aicais. Realmente é um ídolo no meio cultural de nossa cidade. Também quero realçar o trabalho que é desenvolvido na Sala de Cultura Leila Diniz, que tem a nossa Renata como gestora, e nesse dia 14 estará se apresentando um dos famosos músicos daqui, que é o Ronaldo do Bandolim. E eu gostaria de saber do Ronaldo do Bandolim que nos conte um pouco de sua trajetória profissional e nos fale também sobre a importância do bandolim, do chorinho, na nossa cultura. Eu vim morar aqui final de 1967, eu sou de Petrópolis, de uma família de músicos, tem irmãos músicos, toda a minha família, de alguma sorte, convive com músico, é professor em Rio das Ostras, o outro é arranjador, e todos eles trabalham com música. E final de 67, eu fiquei conhecido muito em Niterói quando garotinho, e começaram a me conhecer, queriam que eu conhecesse o Jacó do Bandolim queria me conhecer, e o Pixinguinha também, ficou aquilo, leva, não leva. O Jacó faleceu em 69. Em 73, eu me integrei ao grupo do Jacó do Bandolim, chamado Conjunto Época de Ouro, levado pelo Jonas do Cavaquinho. Nós éramos um grupo, tinham 2 músicos aqui de Niterói, o Jonas do Cavaquinho e o Carlinhos Leite, que faleceu agora. E com eles eu toco até hoje, eu trabalho com a Época de Hoje, vão aí 37 para 38 anos. Mas fora disso também, de um trabalho mais ligado à pesquisa, que eu acabei que sem querer, fui virando pesquisador do choro ao longo dessa vida inteira, toda a obra do Jacó, pelo menos 2/3 da obra de Pixinguinha, mais voltada para o instrumental, e de outros autores. Juventino Maciel, Ernesto Nazaré, que eu estava até conversando. E minha vida inteira foi voltada para fazer assim, o que é possível traduzir para o bandolim e para grupo da nossa tradição, que é cavaquinho, violões, essas coisas de cordas. Então, minha vida foi toda em cima disso. Portanto, tive a oportunidade de trabalhar com muita gente, assim, por algumas vezes, ou por muitas vezes, Valdir Azevedo, Cartola, Nelson Cavaquinho, Clara Nunes, e Vão Elisete, e vai por aí afora, até os dias de hoje, que hoje em dia eu também, já há uns 12 anos, eu tenho um trio chamado Trio Madeira Brasil, que é um trio que fez muito sucesso, e a gente já teve a oportunidade de rodar muito, talvez até mais do que eles mesmos, a Portugal toda, Itália, muitas vezes,
já rodei toda a França, a Alemanha, Japão e muitos outros lugares, América Latina quase toda. A gente tem levado, a base da nossa música instrumental é o choro, pelo próprio embrião que vem lá do passado. É uma música europeia com uma música negra, isso aí vai se sustentando, vai melhorando, vai se reharmonizando, vai ficando mais moderno. Então, mas, vamos dizer assim, a nossa base de música instrumental. Evidentemente que não é uma música que tenha lá seu cunho comercial, mas ela agora está bastante acadêmica. Eu estive já, posso dizer até como honra, porque eu, apesar de não ser formado em música, eu estudei música a vida inteira. E acabou que a gente já virei motivo de participei de mestrado de alguns, doutorado de outros, de americanos, imagina. E agora também o nosso primeiro doutor em bandolim, que chama-se Paulo Sá, que já tem uma cadeira de bandolim. É possível que mais para frente o nosso país ele também absorva como os países árabes e europeus nos muros ali, Itália, Portugal e sul da França, aquele pessoal, tem muitos grupos de bandolins. Então é possível que nesse instrumento a gente tenha um pouco mais de dignidade aqui. E você está empolgado em participar desse giro? Muito, claro, sempre empolgado. Eu tenho sempre uma certa paixão quando sou convidado por alguma coisa de música. É uma oportunidade, poxa vida, só ter batido um papo aqui com a filha de um grande amigo meu, rever o Marcos Sabino, que eu via há 4 anos. Você que é um pedaço da nossa cultura aqui do Niterói, pois passa lá em frente àquela livraria, a gente tem quase se benzer. Eu conheço bem. E te digo até muito mais. Eu, quando garoto, nos anos 60, você sabe que a gente não tinha ponte, isso aqui era quase como uma Paquetá. É verdade. Eu me lembro bastante que esses yacht clubes eram de uma vida, de uma intensidade danada. Eu conheci muitos grandes cantores e artistas, já acompanhando Jamelão, Silvio Calda, que vinha cantar de vez em quando, Agostinho Santos, que eu ouvi, mas não tive a oportunidade de conviver, e muitos. E tinha muita vida. Então, qualquer coisa que faz na nossa cidade, eu sou morador daqui, tem minhas críticas a favor, críticas contra, mas eu sou morador daqui há 40 anos, né? Um pouco mais. Portanto, qualquer coisa bonita a gente está fazendo. Estou dentro desse giro, é uma honra ser eu não sei se eu sou estreante, mas sábado, 12 horas, se Deus quiser, estou lá fazendo minha música, com o maior carinho. Parabéns, Júlio. Marcos Sabino, por favor, todos nós sabemos, nós daqui da cidade, e ansiosos pelas comemorações do centenário de Luiz Antônio Pimentel, que ocorrerá no dia 29 de março de 2012, se Deus quiser. Eu queria saber de você, que você nos fale um pouco da importância de Luiz Antônio Pimentel para a cultura da nossa cidade. Bom, o Luiz Antônio Pimentel, eu acho que ele é uma figura de extrema importância não só para Niterói, ele é importante para o país inteiro, né? Esse miracemense niteroense, né? Eu acho que Niterói tem por obrigação homenagear uma figura tão apaixonada por essa cidade. Eu agora, até com o apoio da imprensa oficial, nós vamos estar lançando o livro sobre o Campo de São Bento. Já está pronto, vai ser lançado. Então, nós vamos guardar o livro para lançar também já no centenário do Pimentel, que não vai ser só no dia. A cidade vai ter uma grande surpresa. Essa comemoração vai ser uma comemoração mais ampla, né? Nós estamos trabalhando isso e você faz parte dessa equipe que está, enfim, elaborando essa comemoração para o Pimentel. Mas, assim, eu fico muito honrado disso acontecer, né, na minha gestão. Eu também sou artista da cidade, né? A gestão é só um ciclo, né? Mas eu acho que, e eu tenho tentado manter essa postura lá na Fundação, de valorizar os artistas da cidade. Hoje nós temos um teatro mais aberto, o Teatro Municipal mais aberto aos artistas da cidade. Temos tentado realizar alguns projetos de música. A Niterói Disco hoje, esse ano, viu, Arnaldo, até uma coisa que você não deve estar sabendo, mas a Niterói Disco foi condecorada esse ano como o principal selo institucional brasileiro.
Esse ano, a Niterói Disc foi recordista de lançamentos no país. Nenhuma gravadora brasileira lançou tantos discos quanto a Niterói Disc esse ano. É claro que sempre a gente nunca consegue agradar a todos, isso é difícil, né? Você é a primeira a realizar esse tipo de trabalho. Com certeza. É único aqui no Brasil. Agora nós tivemos na Festa da Música no Rio Grande do Sul e foi assim um exemplo para todo o país. Teve uma palestra, nós lançamos os discos que estão sendo lançados esse ano. Esse ano vão ser lançados uma quantidade também grande de artistas da cidade. E assim, então acho que valorizar o artista local, o nosso artista. Niterói é uma cidade que respira cultura, né? Até uma coisa bacana falar, que eu acho que a gente está se antecipando aí, a gente sabe que o centro da cidade futuramente vai se tornar, com certeza, o lugar mais importante da cultura da cidade, porque nós vamos ter aí o Caminho Niemeyer, que né, daqui a pouco vai estar sendo inaugurado, a revitalização do centro da cidade. Então eu acho que o centro começa a respirar novos ares, e eu acho que a cultura ela tem que estar muito, muito viva nisso, né? Mas a gente estava falando do centenário do Pimentel, da importância dele. Mônaco, eu acho que a cidade tem não é bem uma dívida, mas eu acho que Niterói, a gente tem que tentar fazer com que as novas gerações conheçam a importância que é esse homem, né? Para a literatura brasileira, enfim, para a cultura brasileira, não só de Niterói. Eu parabenizo por essa homenagem que serão prestadas a Luiz Antônio Pimentel, como também o trabalho que você desenvolve à frente da Fundação de Arte de Niterói. Obrigado. É um trabalho que nós, da área literária, temos que aplaudir de pé. Muito obrigado. Inclusive, o literato tem tido uma repercussão muito grande nas academias de letras, nos institutos históricos, etc. Parabéns por tudo. Renata, o giro cultural vai acontecer sempre? E também qual a periodicidade e o que nós teremos pela frente? Você pode nos falar algo a respeito? Com certeza. O Giro Cultural é um projeto que está iniciando agora em 2012 e ele vai acontecer todo segundo sábado do mês. Janeiro agora, dia 14, fevereiro, segundo sábado, março e assim até dezembro, a princípio. E nós estamos montando ainda a planilha dos eventos. Inclusive, quero colocar aqui à disposição o e-mail da Sala de Cultura para receber proposta justamente para esse evento. E a gente, saladecultura@imprensaoficial.rj.gov.br, a gente recebe os projetos, faz uma avaliação e a gente entra em contato com a pessoa interessada em participar do Giro Cultural. Tá? E ele, a princípio, é até dezembro, todo segundo sábado do mês. Sim. Bela informação, como também bela iniciativa da imprensa oficial. Ronaldo, eu gostaria de saber de alguns locais em que você se apresentou. Poxa, eu já me apresentei. Fale-nos sobre alguns. Muitos, quase todos os grandes teatros do Brasil, de Manaus a Rio Grande do Sul, eu me apresentei. Algumas coisas eu tive assim, alguns tipos de emoção, né? No exterior, tocar lá a 40 e tantos graus em Milão, você achar que no final de temporada lá fazer um show para 3 músicos brasileiros e aquilo ter quase 1000 pessoas aguardando a gente se emociona e lembra dessas coisas. Como eu fiz muitos shows no Sesc Pompeia, que eu acho que você também deve ter feito. Então, já tivemos essas fases maravilhosas e muitos grandes momentos na minha vida, assim, de tocar para um Radamés Inátali e tocar para um Moacir Santos, sentar assistir. Esses dias mesmo nós estivemos tocando para um pai do violão, vamos dizer assim, um grande compositor cubano, e ele ficou feliz da vida. A gente tem certas coisas que nos dá emoção e é marcante na nossa vida, entende?
Então foram muitos grandes momentos, sim. Então, até os pequenos momentos, talvez caseiros, são os mais gostosos. Então, várias foram as emoções vividas, momentos marcantes. Exatamente. Eu parabenizo por tudo que você realizou, viu? Parabéns. Muito obrigado mesmo. Marcos Sabino, todos nós sabemos que você, nessa sua gestão à frente da Fundação de Arte Niterói, realizou inúmeros eventos. Fale-nos sobre algumas iniciativas de sua gestão. Bom, enfim, primeira coisa que a gente pensou quando nós assumimos era assim, de olhar com muito carinho para o patrimônio da cidade, né? Nosso teatro, o nosso museu, o nosso centro de cultura, Pascoal Carlos Magno, e nós observamos que esses locais precisavam de uma atenção muito especial. Sim. Então, nós nos dedicamos, no primeiro ano de governo, para restaurar esses espaços, né? Para fazer um upgrade, fazer reformas que eram necessárias. No nosso Museu de Arte Contemporânea, precisavam de algumas obras, e isso não é uma coisa barata, né? Cuidar do patrimônio sempre requer assim principalmente quando é um patrimônio tombado, que a gente tem que ter muito cuidado. Agora mesmo nós estamos aqui, até passei na frente do Teatro Municipal ali e fiquei muito contente que, né, o teatro está sendo totalmente, que na verdade é uma manutenção. Todo ano o teatro para esse período para fazer a manutenção, e por ser um espaço importante, tombado, ele requer um cuidado muito especial. Então, a primeira coisa que nós fizemos foi isso. Depois começamos a entender, né, o que nós tínhamos como é que nós poderíamos ajudar aos artistas da cidade. Tivemos algumas reuniões com o pessoal da literatura, que você faz parte, e fizemos algumas ações, o Jornal Literato, com o pessoal de teatro também, com o pessoal de música. E assim, eu como niteroense, como artista de Niterói, eu me sinto assim na obrigação de poder abrir espaço para os artistas da cidade. Eu acho que Niterói tem tantos talentos, né? Tem tanta gente fazendo cultura, tanta gente importante. Viabilizamos um guia cultural da cidade, chamado Niterói Usina Cultural, que funcionou muito bem, e abrangiu a cidade inteira, com todos os pontos de cultura da cidade, não só pontos de culturas oficiais, mas assim, uma pessoa que tem um ateliê em casa, que não tinha o seu espaço divulgado, nós fizemos esse guia. Vamos refazer a segunda edição agora, com apoio da imprensa oficial novamente, que é sempre grande parceira. Enfim, a Niterói Discos, que o prefeito Jorge Alberto Silveira me pediu, ele falou: eu quero revitalizar o selo, eu quero poder lançar mais artistas. Aí nós reeditamos os selos, olhando para a modernidade, porque o mercado da música mudou. Hoje em dia, os artistas têm um estúdio em casa, podem gravar e trazem seus trabalhos mais ou menos terminados, e a gente pode, com uma simples ajuda, viabilizar o trabalho do artista, e é isso que nós estamos procurando fazer. Livros, lançamos alguns livros importantes, que foi o livro da Praça da República, o livro do Campo São Bento, que vai estar saindo agora. Nós não estamos preocupados muito com quantidade, principalmente na parte literária, nós estamos preocupados com a qualidade. Hoje mesmo eu tenho uma reunião com um artista, até um músico da cidade, o Zé Mansur, que ele está com um projeto muito, muito legal, que é o Dê um Clique em Niterói. Ele convocou fotógrafos amadores da cidade inteira, e as pessoas estão fotografando a cidade, e juntou um material imenso. Eu até vou conversar com o Haroldo, para ver se o Haroldo nos ajuda mais uma vez, para a gente lançar um catálogo de fotografias dos artistas, fotógrafos da cidade, bem dos amadores. Eu acho que a gente tem que incentivar isso. Mônico, nós temos uma filosofia lá na Fundação, nós não temos que inventar nada, sabe? Todos os artistas, né, os artistas geralmente são criativos
né, já são criativos, por natureza, já nasceram criativos. Então, a gente tem que incentivar e ajudar os projetos que estão sendo encaminhados, que já têm uma vida, né, alguma coisa acontecendo. Você poderá contar conosco, certamente. Com certeza. Terá todo o meu com apoio. certeza. Renata, nós sabemos que ocorrerá na Sala de Cultura Leila Diniz uma exposição de Inácio Silveira de Queiroz. Eu queria que você falasse o início, quando terá início e o final dessa exposição, que realmente é magnífica, porque trata-se de uma mulher que foi membro da Academia Brasileira de Letras. Por favor. Diná, caríssima Diná, é uma parceria com a ABL, Imprensa Oficial e a ABL, terá abertura amanhã, às 11 horas, na Sala de Cultura Leila Diniz, e ficará em exposição até o dia 30 de janeiro. Mais uma vez, convido a todos para estarem lá, para conferir essa maravilhosa exposição. A Diná foi a segunda mulher a ocupar a cadeira da academia, e é uma honra para a imprensa oficial ter essa exposição lá. A Muralha, Florada na Serra, me ajuda, Mônaco? São obras da Diná Silveira de Queiroz que marcaram, né, na literatura, na história da literatura brasileira. Com certeza, vai ser um espetáculo muito bacana. Estaremos lá, se Deus quiser. Bom, na quinta-feira próxima, em Rio Bonito, teremos a posse de Leir de Souza Moraes, na Academia Fluminense de Letras, terá a saudação do Sávio Soares de Souza. Preside a Academia Fluminense de Letras o Dr. Valdemir de Bragança. Despeço-me agradecendo as ilustres presenças do presidente da FAM, que muito tem colaborado com a nossa cidade, Marco Sabino, da gestora da Sala de Cultura Leila Diniz, da Imprensa Oficial, Renata Palmier, e do notável músico Ronaldo do Bandolim, e também aos telespectadores. O segundo bloco terá o comando da querida psicóloga Elizabeth do Vale. Muito obrigado a todos. Obrigado a vocês todos. Então, muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser. A Feira de Estágio e Oportunidade teve sua terceira edição entre os dias 20 e 22 de setembro no campus da Praia Vermelha. O objetivo da Feira do Estágio é para que oferecer aos alunos as chances de estágio, de emprego em inúmeras empresas que têm convênio conosco. Essa feira ela tem um nome de feira de estágios e oportunidades, que hoje na universidade a gente não está vinculada a só um estágio, né? Esse nosso aluno que sai hoje da universidade para estagiar, ele já sai com um emprego praticamente dele já garantido, né? Através dessas grandes empresas, principalmente as multinacionais, porque elas investem em nossos alunos. O evento é uma iniciativa da Divisão de Estágios da Prograde e tem o objetivo de recrutar profissionais de engenharia, física, entre outros na área tecnológica. Nós estamos no nosso terceiro ano, né, de feira da Universidade Federal Fluminense, né? É uma feira que é de estágio e oportunidades, né? E esse ano a feira está sendo um sucesso muito grande, com a presença de alunos da universidade e de outras universidades também. Nós recebemos alunos da Cefet, da UFRJ, né? E tem sido um sucesso. E o apoio também das empresas nacionais, né, e multinacionais, que cada vez mais está apoiando a nossa feira aqui da Universidade Federal Fluminense. Nós temos também o nosso mural, que consta ali o site em que os alunos podem fazer
inscrição em várias firmas e várias empresas, e aí então, de acordo com a necessidade, essas empresas selecionarão os candidatos em conformidade com o seu currículo. Também gostaria de que as pessoas acessassem nosso Facebook, né, Feira de Estágio, deixa lá seu recado, né, o que achou da nossa feira, né, 10 sugestões para a nossa próxima feira, que também é muito interessante para a gente aqui da Universidade Federal Fluminense. E também relatar o seguinte, no momento nós temos convênios com mais de 1.000 empresas, com um convênio diretamente com a universidade e fora as empresas com integradores, né, que isso é uma oportunidade de estágio muito grande para os alunos nossos da Universidade Federal Fluminense. Boa tarde para você, telespectador da UniTV. Hoje estamos aqui com uma entrevistada, aliás, uma pessoa extremamente simpática, que é muito bem-vinda ao nosso Bem-Estar e Saúde. Né? Viu, Elaine? Conversando com você, né, já ali na antessala da gravação, eu estava admirando o seu perfil de personalidade, né? Como você é uma pessoa alegre, bem-humorada, né? Que vê a vida de uma maneira tão suave e tendo passado por situações tão difíceis. É verdade. Né? Então, é isso que eu quero passar para o nosso telespectador, né? Como as pessoas podem superar coisas graves, não é? Situações difíceis, que para umas pessoas, às vezes, é tão mais difícil de recuperar, e como você vem, guerreiramente falando, né, se recuperando e dando à sua vida um colorido tão bonito e passando esse colorido para as pessoas que estão à sua volta. Né? Inclusive para mim, que fiquei te conhecendo há pouco tempo, mas que tenho por você já um carinho muito grande e uma admiração também muito grande. Obrigada. Tá? Então, você é muito bem-vinda. Eu acho que o que você vai passar para o nosso telespectador, a sua experiência é importantíssima. Eu acho que ajuda muito, auxilia muito as pessoas, né, em recuperações de doenças, de intervenções cirúrgicas, enfim. Então, vamos contar um pouquinho para o nosso telespectador, né, o que aconteceu com você em 2007. Bom, em 2007, 12 de junho de 2007 foi o aniversário... Você pode falar mais alto um pouquinho? Posso. Isso. 12 de junho de 2007 foi o aniversário do meu filho mais novo. E eu vinha do trabalho, levei um bolo para casa, porque os parentes sempre se reuniam na época do aniversário deles. E depois do parabéns, eu comecei a sentir uma dor de cabeça muito grande, que eu não tinha sentido nunca na minha vida. E aí não conseguia abrir os olhos, meu marido falou, deita, você vai melhorar. E nada de melhorar, aquilo só piorava. Aí me levaram para o hospital, para o São Gonçalo, não pude ser atendida lá, que o plano de saúde não era mais... Não tinha convênio? Não, o seu plano de saúde? Cortaram o convênio lá com aquela clínica. Qual era seu plano de saúde? Medial. Tá. Aí o que aconteceu? Eu tive um vômito muito... Aquele vômito de jato, né? Aquele vômito... Normalmente o vômito que acomete quadros neurológicos, às vezes, de uma certa gravidade. Exatamente. Né? Aí fomos para um outro hospital, para uma outra clínica, aquela clínica São José. Chegando lá, eles me colocaram lá no soro, acharam que eu tinha comido muito salgadinho e deram como se eu tivesse com uma intoxicação. Passando mal por conta da alimentação. Exatamente. E aí me deram alta às 3 da manhã. Voltei para casa, mas eu já estava ficando num estado que eu já não estava mais respondendo por mim, eu estava aqui e não estava aqui. Sei, você já não dava mais conta, então, da realidade à sua volta? Não, a ponto de sentar na cadeira, urinar sem saber que estava fazendo aquilo, e falava uma porção de besteira. Meu filho que me conta isso, eu não lembro de nada disso. Ele assim, provavelmente já havia uma obnubilação da consciência, né? Você já não estava retendo mais, dando conta de espaço-tempo, né? Dessa consciência. Já estava começando a ficar preocupante, né?
E então eles me levaram, meu pai me levou de novo para um outro hospital, lá no Colubandê, naquele hospital geral. Chegou lá, ele achou que não ia resolver, me tiraram de lá, me levaram de novo para a Clínica São José, hospital, né, São José. E aí, chegando lá, a médica falou assim, vamos botar no soro. Isso eles me contando. Aí eu falei, meu pai falou assim, não, mas que soro? Ela teve aqui essa madrugada e vocês mandaram ela embora e ela está nesse estado, eu quero uma tomografia dela. Vocês vão ter que fazer, ela tem plano de saúde. E aí foi quando eles fizeram a tomografia. Sim. E aí foi diagnosticado que eu tinha uma má formação e um aneurisma. Só que Sim. o que rompeu foi a má formação. Tá, você tinha uma má formação vascular acompanhada de um aneurisma. Até talvez pela vulnerabilidade da má formação. Exatamente. Né? Aí foi um tal de sobe, entuba, vai morrer. E aí todo mundo ficou desesperado, aquela coisa toda. Então, depois disso... Aí você foi encaminhada, então, para o CTI? Fiquei 21 dias em coma. Não tive como sair dali naquele período. Certo. Quando eu voltei do coma, aí fui para o quarto, eles me falaram que eu não poderia me aborrecer, não poderia pegar peso, que eu teria que ter uma vida tranquila. E aí Durante esse período do CTI, nenhuma intervenção cirúrgica foi feita? Nenhuma. Só assim, o então, sangramento... houve uma drenagem natural desse vaso, porque havia uma hemorragia, né? Exatamente. Aí ele cessou. Depois que cessou, eles me encaminharam para um neurocirurgião. A senhora tem que procurar um neurocirurgião. Tudo bem. Não encontrava neurocirurgião em São Gonçalo na época. Sei. Aqui... Então, no hospital não havia um neurocirurgião que atendesse... O plano não, entendeu? Sei. Então, o que aconteceu? Eu fiquei me tratando com um neurologista durante 5 meses, com um problema na cabeça. Porque... E esse neurologista... Não, ele falou... fez encaminhamento algum para um neurocirurgião? E eu fiquei naquela situação de eu ia lá, conversava com ele, e ele falava a mesma coisa e não resolvia. Até que o plano de saúde entrou em contato comigo, através de uma senhora chamada Elizabeth. Minha xará. Sua xará. Não vou esquecer nunca mais dela. Então, ela falou assim, olha, o que a senhora teve foi grave, a senhora precisa de um tratamento mais apurado, com um neurocirurgião. O neurologista não vai resolver o seu problema. Então, nós podemos indicar um para a senhora. Eu falei, não, tudo bem, eu só não posso ir para muito longe, porque eu moro em São Gonçalo, naquela época eu morava em São Gonçalo, e eu preciso de alguém que vá comigo. Meu marido trabalha fora, meus filhos estudam, minha mãe também trabalha fora, ou meu sogro ou meu marido. Ou meu marido não, no caso, meu pai. Então, o próprio plano de saúde encaminhou você para um neurocirurgião? Aí foi quando... Em Niterói? Não, em Botafogo, o Dr. Gustavo Adolfo de Carvalho. Sim. Aí fui atendida por ele me pediu ressonância, angiorressonância, e aí fui diagnosticado. Exames mais detalhados para apurar esse diagnóstico. Exatamente. Né, de maneira mais profunda. Né, e aí ele mais objetiva. Isso. Foi quando ele falou para mim que eu teria que fazer uma embolização pela virilha, que é um procedimento... Que é um catéter, né? Isso, que vai lá no cérebro. Pela virilha e vai lá no local. Exatamente. Porque o que sangrou, ele parou de sangrar, mas ele ficou vulnerável. Ele poderia voltar a sangrar. Fazer outro sangramento. Então, eles precisavam... E aí fazer um estrago... Lindo. Às vezes até fatal, né? É verdade. Então, o que acontece? Eu fiz a embolização com o Dr. Marcelo Sarmento. Ele resolveu 70% do problema. Mas os outros 30%, que era o aneurisma que ficou pendente, ele não tinha como mexer. Sei. Aí teria realmente que abrir... Sei. Fazia céu aberto, então, 30%. Exatamente, para botar um clipe de titânio, que foi o que foi feito. Só que, assim, depois dessa embolização, até isso ocorrer, ainda demorou um bom tempo. E demorou por quê? O que houve aí nesse espaço de tempo? Era liberado a cirurgia, mas não era liberado o material cirúrgico. O material cirúrgico é caríssimo, não tinha como fazer. Então, o plano que no primeiro momento agiu maravilhosamente bem, encaminhou você para o neurocirurgião e pôs um outro segmento. É porque também houve um problema, houve uma troca de coordenação. Aquela Elizabeth, eu já não tinha mais contato com ela.
Sei. Então, ficou mais difícil, Sei. entendeu? Então, o que aconteceu? O doutor Gustavo começou a mandar e-mails para a coordenação, começou a Do fazer... plano de saúde. Isso, para ligar para a Medial, falar com a coordenação. Ele era conveniado Com do seu esse plano de plano. saúde. Ele Ele começou, então, a pressionar. Porque não tinha outro jeito, precisava da cirurgia, não tinha outro jeito, entendeu? Então, ele falou assim, olha, se você só escuta... Sei. Aí eu ficava escutando. Ele falava, fulano, dona fulana. Sim. O caso da dona Elaine. A dona Elaine tem uma formação arteriovenosa. Ela não tem uma hérnia de disco, não. Desse jeito, E entendeu? ela está correndo risco de vida, Exatamente. O marido dela vai correr atrás se acontecer alguma coisa com ela. A gente precisa resolver, nós precisamos resolver. Né? Então, você está dizendo que o seu neurocirurgião, Dr. Gustavo Adolfo de Carvalho, foi uma peça fundamental na engrenagem de todo esse procedimento que te salvou a vida, né? Com certeza, porque o medo deles era que o aneurisma rompesse. E como é que foi essa pressão que ele fez? Você me dizia há pouco que ele, inclusive, pressionou o plano de saúde, dizendo que se acontecesse alguma coisa, ele seria testemunha. Ele falou, olha, o marido dela está aqui do meu lado. Entendeu? O plano de saúde existe, tem que ser resolvido. Ou de uma forma ou de outra. Entendeu? Daqui a pouco o marido dela vai para a justiça. Eu estou te perguntando sobre isso, porque é muito importante, telespectador, que a gente enalteça o nome de profissionais que agem dessa maneira, que defendem a vida humana, que lutam pela vida humana, que levem a sério o seu trabalho. E a gente está aqui para isso, né? Para, acima de tudo, enaltecer esses profissionais que agem dessa forma. Exatamente. Né? Muito bonito isso. Foi né? muito bacana. Eu achei, assim, de uma ética e uma atitude boa. Amorosa. Exatamente. Né? O Marcelo Sarmento também falou a mesma coisa. Falou, minha mãe chegou lá preocupada, falou assim, será que ela vai conseguir operar, que o plano vai liberar? Minha querida, se o plano não liberar, ela vai ser tratada, ela não vai ficar assim. Sem tratamento. Sem tratamento não vai. Você vê que coisa maravilhosa, né? Que duas pessoas decisivas. Exatamente. Né? E como isso influiu muita coisa. Daí para frente em toda a sua recuperação. Exatamente. Então, Elaine, bom, a partir desse momento, então, você já havia feito a embolização. Isso, e precisava... Via virilha, né, catéter. E faltava ainda uma cirurgia para refazer 30% ainda, para chegar nos 100% ali, deixar o vaso... Para resolver, exatamente. Né, para resolver a situação. E como é que foi, então, quem fez... Essa operação céu aberto, foi o doutor Gustavo também? Foi o doutor Gustavo Adolfo. O doutor Marcelo Sarmento só participou da embolização. O Marcelo Sarmento fez a embolização. E então, foram os dois neurocirurgiões que te atenderam, como você está falando, com esse carinho, com essa presteza, né? Muita coisa. Foram ótimos, me tratavam muito bem, sempre muito educados, muito pacientes. E, assim, a gente sentia neles que eles estavam ansiosos por resolver a situação. Porque, afinal de contas, o que eu tive não foi uma hérnia de disco. Né? Entendeu? Então, aí tinha que resolver. Exatamente. Mas foi resolvido. Depois que fez a cirurgia... a céu aberto, que você falou, que colocou o clipe de titânio, que precisou resolver, abrir a cabeça, infelizmente não teve jeito, tem uma cicatriz, é porque o cabelo tampa e graças a Deus... esquerdo, isso, o cabelo tampa. Né? Mas, assim, aí eu tive uma trombose. Você falou que teve uma trombose no membro inferior, perna. Direita. E aí quem foi que te atendeu? Aí eu voltei para a Clínica São José e lá na Clínica São José o doutor Henri dava consulta lá também. Henri, você falou Henri Barros Souto. Exatamente. E como é que foi o procedimento do tratamento da trombose? Precisou de intervenção cirúrgica? Precisou colocar um filtro de veia cava. Para o coágulo não passar para outras partes do corpo, não subir, né? Exatamente. Porque qual é o medo dos médicos? Que isso atinja outros órgãos. Pulmão, cérebro, e deu um problema maior, coração, exatamente. Então foi colocado, depois foi retirado o filtro de veia cava. Depois eu fiquei fazendo tratamento com injeção anticoagulante na barriga, é Clexane o nome.
E depois eles me mandaram para casa, me deram Tá, alta. essa parte, então, foi com o Dr. Henri Barros Souto, que você Isso. também faz os maiores elogios. Ótimo Você diz que foi um médico. atendimento excelente. Muito bom. né? A equipe dele é toda ótima, ele é muito atencioso também, Uhum. muito tranquilo. Então, você conseguiu se livrar do trombo, Isso. mas não precisou fazer uma intervenção cirúrgica especificamente para a retirada do trombo. Não, porque ele se desfez, Uhum. entendeu? Muito remédio. Uhum. O problema maior foi o Marevan, que me deu a alergia e eu tive que voltar para desintoxicar dentro do hospital. Sei, o Marevan você tomou Em depois casa. que saiu do hospital, É, e não deu certo. continuou tomando e teve que trocar por uma outra Tive que medicação que te trocar. deu muito efeito colateral. Exatamente. Uhum. E aí o Dr. Henri, então, fez o ajuste da medicação. Fez, tranquilo. E você faz uso até hoje? Não, essa medicação, depois de um tempo, parou. Não Aham. precisou mais. Ele falou assim, você não precisa mais Certo. tomar. Certo. Mas você não vai poder comer determinadas coisas, Uhum. evitar gordura, evitar uma série de sim, coisas sim. que a gente já sabe Umas que não... restrições, né, que É. você tem que ter para evitar um outro acidente desse tipo. Exatamente. Né? Aí foi assim. Então, o que demorou mais foi por causa do plano de saúde não liberar o material cirúrgico. Engraçado que liberava a cirurgia, mas não liberava o material. O material. Aí não tinha como fazer a cirurgia. É uma incongruência louca, né? É, uma doideira. é. Houve uma troca de coordenação também lá. E aí... Elaine, mas acima de tudo o que eu quero trazer para o nosso telespectador é o seguinte: eu conversando com você, né, e você me contando essas situações todas, essas intervenções pelas quais você passou, esse processo tão doloroso, você disse que ficou no CTI num primeiro momento, né, na primeira fase, Isso. 21 dias, é isso? Isso, foi terrível. Não é brincadeira, 21 dias no CTI você ficou em coma. Em coma, e quando acordei me assustei, porque eu falei, gente, onde eu estou esse tempo todo? E aí foi nesse momento que você tomou consciência de que tinha má formação e um aneurisma e corria o risco de morrer, está né, escrito aqui, inerente, risco de morte. Exatamente, a esse Então, tipo de situação. Né? Porque inclusive perdi um tio com 42 anos, irmão do meu pai, vítima do mesmo problema. Sei. Ele caiu, não acharam ele, quando acharam deram 72 horas e realmente foram 72 horas. Pois é, então eu calculo que isso tenha te deixado extremamente ansiosa. Você que já era uma pessoa que descreve para mim que já era alguém que lutava com certo tipo de ansiedade e tensão, provavelmente isso deve ter aumentado muito a sua tensão. Né? O médico explicou para o meu marido o seguinte, olha, ela estava a 120, ela vai vir a 300 por hora, você vai ter que ter um pouquinho de calma, entendeu? Mas... Pois é, e agora então eu quero que você fale para a gente, Elaine, o que essa situação toda te ensinou? O que isso te trouxe de bom? Porque não há nada na vida, em termos de sofrimento, que a gente passe e que não aprenda com isso alguma coisa. É verdade. Né? E eu gostaria que você falasse para o nosso telespectador sobre isso. Quer dizer, o que você aprendeu com essa experiência, né, tão difícil, né, em que realmente você ficou na corda bamba, né? Quase fui. Pois é. E como é que é agora? Quer dizer, como é que você vê a vida? Você acha que a vida hoje é melhor do que era antes dessas intervenções? Como é que é para você a vida agora? Olha, a vida muda. A todo momento. Depois que você passa por uma intervenção dessa, você vai trabalhar achando que está tudo bem. Aí chega em casa, de repente, tudo muda. Né? Você aprende a ter mais paciência. Eu aprendi que nada é para anteontem, como eu achava que era. Não posso resolver hoje, resolvo amanhã. Daqui a pouco eu resolvo. Vamos sentar, marido, para conversar, para a gente resolver junto? Porque isso é importante. Não adianta eu querer resolver tudo sozinha. Às vezes você não consegue, entendeu? E você acha que tinha muito essa característica do querer controlar a vida, né? Porque você é mãe, né, dona de casa, e sai para trabalhar e ajeita tudo. Você fica como se fosse uma viga mestra da casa. Não tem jeito. Então, eu aprendi a ter mais paciência com as coisas. Que nada é para anteontem, que eu tenho que resolver devagar, com calma,
entendeu? Muitas vezes eu queria resolver tudo rápido, ficava estressada e não dormia. Ai, meu Deus, o que eu vou fazer? Para que isso? Para chegar aonde? Aonde? A lugar nenhum, entendeu? Então, você tem que resolver, mas tem que ser calmamente. Tudo tem o seu tempo. Exatamente. Para ser resolvido. Né? E hoje você entende bem muita isso. coisa. Eu não entendia isso. Hoje você administra o seu tempo de maneira diferente. Você administra o seu tempo hoje a seu favor, não contra você. Exatamente, porque era contra mim. Agora não, agora é meu favor. Tá vendo, telespectador? É isso que eu fiquei tão entusiasmada de trazer para você, porque é muito importante quando a pessoa decide fazer bem a si mesmo, se tratar com mais delicadeza, ter mais respeito por si mesmo. É verdade. Né? Saber que nós temos muitas limitações e que muitas vezes nós não podemos lutar contra isso. Né? Nós não podemos pensar a vida porque ela não ocorre de acordo com aquilo que nós pensamos e nem controlar a vida porque ela também não ocorre sob o controle dos nossos comportamentos. É verdade. Né? E a gente tem que aprender a lidar com isso, né, Elaine? Muita coisa. Então, eu queria, olha, nós estamos a 3 minutinhos do término do nosso programa e eu queria, então, que você mandasse a sua mensagem para o nosso telespectador. Certo. Tá? Bom, a minha mensagem para o telespectador é que tudo, como já acabei de falar, né? Tudo na vida tem um tempo para ser resolvido. Eu não posso ir adiante de uma situação para tentar resolver sozinha. Vamos resolver juntos, vamos parar para pensar juntos, vamos levar a vida de uma outra maneira, porque os problemas eles vêm para qualquer um. Para mim, para você, para os meus filhos, para os filhos dos outros, entendeu? Então, a gente tem que ter um pouco mais de paciência, de calma para poder analisar. Hoje eu já enxergo a vida de uma outra maneira, entende? Aí o pessoal fala assim, nossa, caiu não sei o que ali. Eu falei, que bom! Entende? Deixa lá, vamos resolver. Entendeu? Então, é dessa maneira, a gente tem que ter mais paciência mesmo. Nós não podemos ficar desesperados. Às vezes o desespero te leva a errar. Sim, com entendeu? certeza, a piorar as coisas. A piorar as coisas. Em vez de você resolver, você estraga. Acaba estragando mesmo. É isso. Por favor, sejam mais pacientes. Elaine, nós queremos te agradecer muito. Sua participação, Obrigada. Eu acho que foi extremamente importante, né, para nós, de uma maneira geral. E acho que o seu exemplo de vida é lindo. Obrigada. Viu? Obrigada por você ter também me ensinado um pouco mais sobre a personalidade humana, né? Porque eu sou uma curiosa, fico bisbilhotando Mas o é ser bom. humano, né? É o meu papel profissional, Com né? certeza. É o que me move, é esse desejo de conhecer cada vez mais o ser humano. Então, querida, muito obrigada pela sua presença. Acredito que essa entrevista tenha elucidado bastante para o nosso telespectador e para você, meu beijo grande, até o próximo programa. Tchau.